dia, eu me chamo Carolina e o tema do nosso documentário de hoje é linguagem e pensamento. Descobrir e interpretar o processo que habilita a linguagem nos seres humanos sempre despertou a curiosidade de muitos estudiosos, e várias foram as correntes filosóficas que resolveram e tentaram explicar como se dava o processo de aquisição da linguagem, e você vai conhecer algumas delas a seguir. Bom dia, meu nome é Marili e dentre as correntes filosóficas, eu vou falar um pouco sobre o inatismo. Bem, no inatismo, houve um filósofo chamado Chomsky que dizia que nós nascemos biologicamente com uma capacidade inata e temos uma gramática universal internalizada que nos permite a desenvolver a linguagem. Bom dia, sou Daiane e vou falar sobre o empirismo. O empirismo indica que todo conhecimento é fruto da experiência, por isso uma consequência dos sentidos. O principal teórico foi John Locke, que defendeu a mente humana, dizendo que era uma tábula rasa onde são gravadas as impressões externas. Bom dia, meu nome é Aline. Após todas essas concepções que já foram explicadas, surgiu uma terceira corrente filosófica, que é o interacionismo, que considera que nós já nascemos com um aparato biológico, como, por exemplo, nossas cordas vocais, nosso aparelho fonador. No entanto, é através da nossa interação com o meio, como, por exemplo, a nossa família, interação na escola, é que vamos aprendendo a formar conceitos sobre os eventos ao nosso redor. Ou seja, vamos aprendendo a formar a nossa linguagem. Depois dessas concepções teóricas que já foram explicadas, surgiram várias indagações acerca da aquisição da linguagem. Destacamos uma principal. O que se dá primeiro? A linguagem vai evoluindo e provoca a evolução do cérebro, ou o cérebro vai evoluindo e provoca a evolução da linguagem? Para explicar essa indagação, destacamos o principal teórico chamado Dinkel, que escreveu um livro chamado Espécie Simbólica, que explicava a coevolução da linguagem e do cérebro. Ele destacava que nós temos muitas semelhanças, os seres humanos têm muitas semelhanças com os primatas não humanos. Só que existe uma característica específica que nos difere deles, que é a linguagem simbólica. Embora eles consigam emitir sinais ou vocalizações, eles não conseguem se expressar como seres humanos com a palavra em forma de linguagem. Daí, Dinkel explicou duas principais hipóteses, que é a evolução e a linguagem e a destreza manual e a linguagem. Primeiramente, ele explicou a evolução e a linguagem. Ele dizia que a linguagem através da voz e da fala é a primeira forma adquirida pelos seres humanos e que dá a base para todas as outras formas. Essa linguagem é resultado de uma complexa interação entre as áreas do cérebro, estruturas e mecanismos de ação e percepção, atividade muscular e respiração. Originalmente, a linguagem tinha uma função adaptativa, porém, ela foi criando força e, posteriormente, se tornou uma ferramenta muito poderosa para a sobrevivência e experiência dos seres humanos de uma forma geral. Os crânios humanos modernos têm um aspecto muito característico, que é uma flexão da base do crânio achatada e girada em quase 90 graus em relação à coluna vertebral, que tem a função de criar um espaço maior no pescoço para as estruturas anatômicas responsáveis pela fala articulada, nossa caixa de voz. Primatas não humanos têm uma base de crânio mais inclinada para trás nessa área, mostrando sinais de uma flexão menos pronunciada, assim como um aparelho vocal incapaz de elaborar as modulações sutis exigidas pela fala articulada. Hominídeos primitivos, como as várias espécies de australopitecos, também não apresentam a característica de flexão, por isso é altamente improvável que eles tivessem fala articulada.
Começando com o Homo erectus, no entanto, há sinais iniciais de flexão na base do crânio. Então, provavelmente, essa espécie e seus sucessores tinham algumas formas primitivas de expressão. Parece claro que a flexão de quase 90 graus do crânio em relação à coluna vertebral foi causada pela postura ereta por alguns milhões de anos. Portanto, essa é mais uma consequência do bipedalismo sobre o desenvolvimento da inteligência. Outra evidência é fornecida pelo relevo endocraniano no cérebro. Embora os resultados não sejam conclusivos, o Homo erectus, por exemplo, mostra sinais de que ele tinha bem desenvolvidas áreas corticais responsáveis pelo comando da fala, a área de Broca. Isso não é mostrado mais uma vez em outras espécies de hominídeos antecessores. Outra hipótese que Dinkon escreveu em seu livro foi sobre a destreza manual e a linguagem. Ele dizia que a linguagem simbólica começou com o gesto das mãos. Foi encontrado um esqueleto semelhante ao de um homem moderno em relação à capacidade de marcha ereta. Isso liberou os membros anteriores, que se tornaram superiores, e principalmente as mãos, para o transporte, manipulação e outras tarefas úteis. Assim, ao longo de 1 milhão de anos, os homídeos desenvolveram gradativamente uma destreza manual surpreendente. Alguns cientistas especularam o uso das mãos para uma série de gestos comunicativos e as primeiras representações simbólicas. Eles foram usados provavelmente para comunicação entre os caçadores e entre homens e mulheres, que até então eram altamente diferenciados em seus papéis na organização dos homídeos. Tudo isso lentamente aumentou o número de neurônios e, consequentemente, o tamanho do cérebro. E, eventualmente, o aparelho vocal começou a ser usado para a representação simbólica. Também, os gestos manuais foram combinados com expressões faciais, que se tornaram bem mais móveis e variadas nos seres humanos quando comparadas com o chimpanzé. E, em seguida, as vocalizações, as estruturas anatômicas do aparato vocal e das áreas cerebrais envolvidas evoluíram então ao longo do tempo para permitir a agilidade e complexidade da coordenação, justamente porque esse tipo de comunicação conferiu vantagens adaptativas e de sobrevivência enorme para aqueles homídeos que, em virtude de mutações, exibiram esse diferencial de melhorias no relacionamento social. A extensa mobilidade e flexibilidade do punho e dos dedos da mão humana formam um grande contraste em relação às mãos de outros primatas. Suas articulações e ações musculares as tornarão altamente adaptáveis para a fabricação de ferramentas, manipulação delicada e também para gestos expressivos. Por exemplo, as mãos humanas são as únicas a terem um polegar opositor. O polegar é bem mais longo e se flexiona completamente na direção da palma da mão, o que permite agarrar e manipular objetos muito mais destreza. E esta é uma invenção evolutiva fundamental no desenvolvimento da inteligência. Dinkon, com sua espécie simbólica, a coevolução da linguagem e do cérebro, traz uma ideia de que não a linguagem teria originado o aumento cerebral e nem o aumento cerebral teria originado a linguagem, e sim ambos teriam coevoluído, como diz o nome da obra, em função da necessidade de interação com o ambiente. O homem foi evoluindo a partir da necessidade do uso de ferramentas, da criação de símbolos e conceitos, pintura nas paredes e etc. Foi havendo a necessidade de evolução tanto de uma linguagem quanto de um cérebro de uma forma concomitante. Nenhum vem primeiro que o outro. Os dois foram coevoluindo à medida que o tempo foi passando e as interações vão exigindo essa evolução tanto do cérebro quanto da linguagem humana. A linguagem é tão importante que é provável que a consciência, o pensamento, o planejamento e muitas outras funções cognitivas do homem sejam determinados pela capacidade do nosso cérebro. Para uma representação simbólica, a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas essencial base da consciência humana. Por exemplo, quando falamos da palavra bola, imediatamente o nosso cérebro capta uma imagem da bola. Agora eu vou falar de algumas patologias que envolvem o pensamento e a linguagem.
Vou começar falando sobre o autismo, que é um transtorno de desenvolvimento que aparece nos 3 primeiros anos de vida e que dificulta a comunicação e a interação social. A linguagem é fundamental ao desenvolvimento de toda e qualquer pessoa humana. Ela permite aos sujeitos compreender o mundo e nele agir. E desta maneira é a forma mais usual de encontros e desencontros e de confrontos de posições. Agora eu vou falar de uma patologia que é a dislexia. A dislexia não é uma doença, é um distúrbio genético e neurobiológico que ocorre numa desordem no caminho das informações que dificulta no processo de entendimento das letras e pode comprometer a escrita. A pessoa tem dificuldade para decodificar letra, o alfabeto e tudo relacionado à leitura. O dislexo não consegue associar símbolo gráfico e as letras e o som que ele representa. Outra patologia que envolve linguagem e pensamento é a dislalia. Você conhece algum portador de dislalia? Pode-se dizer que o mais famoso deles é o personagem de Maurício de Souza, o Cebolinha, conhecido por trocar a letra R por L, além de roubar o coelhinho da Mônica. Esse é um caso clássico de dislalia, um distúrbio de fala caracterizado pela dificuldade em articular as palavras e pela má pronunciação, seja omitindo, acrescentando, trocando ou distorcendo os fonemas. Podemos citar alguns casos: a troca de bola por pola, de porta por poita, de preto por peito, de tomei por homei, de barata por balata. Outro exemplo comum envolve a pronúncia do K e do G, ato ao invés de gato, buito ao invés de bonito, tebizão, televisão, totatola, Coca-Cola. Para concluir o nosso documentário de hoje, que teve como tema linguagem e pensamento, várias foram as correntes filosóficas que se propuseram a explicar a aquisição da linguagem como foram apresentadas: o inatismo, o empirismo e o interacionismo. Depois falamos um pouco sobre a visão de Dinkel, sobre como se dá a coevolução da linguagem e do cérebro. Então, nós podemos perceber que há muita importância em nós, seres humanos, a aquisição da linguagem e que ela envolve a formação do pensamento. Também foram explicadas patologias que possuem deficiência nessa aquisição de linguagem na formação de pensamento. Então, nós agradecemos a participação de todos e muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Que aparece nos 3 primeiros anos de vida. Boa tarde, eu me chamo... Bom dia! Peraí, não é que eu vou falar? Porque para adquirir... Amiga, não ri. Vai. Peraí. Corta, amiga, quando for assim, eu consigo. E... O empirismo E a consciência, consciência. Eu acho nojento o peito pelado, parece viado. Peito Meu pelado. viado que se pega tudinho. Enfim, já... Tô falando desse nariz de velha feia. Deixa meu nariz, né? Amiga, Ai, não dá, Fabiano. Silêncio. Não. Cara, Fabiano, ridículo. para de palhaçada, cara.